CBN Café com Política. Complementando o assunto político aqui com a gente, cientista político Bruno Silva, bom dia para você. Olá, muito bom dia, Sandra, bom dia, Felipe Pereira Bom e, claro, dia. todos os nossos queridos ouvintes do CBN Campinas. Tudo jóia? Tudo certo, Bruno. Pontuando ainda a respeito da visita do presidente Lula, que fez uma crítica dura também ao governador do estado, Tarcísio de Freitas, por não comparecer nos eventos em que ele é convidado pelo governo federal, também num discurso inflamado. Já vai, na próxima já vai pedir música no Fantástico, né, Sandra? Até porque nós temos aí já duas situações, né, assim, uma primeira onde estava ali na assinatura, né, das obras do metrô em São Paulo, o Tarcísio não esteve presente, depois satirizou ele pelas redes sociais, agora em Campinas novamente. O que o Lula está sugerindo na realidade? Ele está sugerindo que o governador fica se escondendo, né, de participar do palanque com ele, sob a justificativa de que o Tarcísio, isso na visão do Lula, tá? Sob a justificativa de que o Tarcísio não quer reconhecer que o governo federal tem sido um parceiro extremamente importante e estratégico no investimento de várias obras e políticas no âmbito do estado de São Paulo. E aí, os críticos de Lula dizem que, na verdade, o que o Tarcísio está fazendo é se afastar justamente para não compor para nenhum tipo de palanque político, até porque Tarcísio lá atrás, principalmente no segmento do bolsonarismo mais raiz, foi muito criticado quando esteve com Tarcísio em vários momentos ali, na liberação de verbas, na aprovação de obras, né, em fotos em Brasília e tudo mais. Então isso nos indica o que necessariamente, Sandra? O clima de disputa política que se avizinha, né? Há muito em jogo, e nas cidades mais estratégicas há uma disputa que tende a uma polarização, o que faz com que esses atores políticos calculem muito melhor o movimento que farão, com quem vão sair na foto e com quem deixarão de sair, né? Então Campinas é assim, São Paulo é assim, outras cidades esparramadas também pelo interior do estado, deverá ser assim na ocasião de visitas aí do presidente da República. E ontem ainda durante a visita ao CNP, o presidente acabou falando a respeito do deputado federal Rui Falcão, que se afastou do cargo, e quem vai assumir no lugar dele na Câmara em Brasília é o Pedro Tourinho, médico sanitarista, pré-candidato à Prefeitura de Campinas, também atual presidente da Fundacentro, que é a Fundação Jorge Duprá Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho do Governo Federal. A previsão é que o Pedro Tourinho já assuma o novo cargo na próxima semana, e hoje a gente em contato com o Tourinho, né, até para saber se haveria talvez uma desistência da pré-candidatura a Campinas. Ele disse que não, né, que não deve ter mudança, que a ida para o mandato de deputado federal só fortalece a pré-candidatura dele, que não existe, né, um impedimento à disputa das eleições municipais decorrente do exercício do mandato como deputado federal, né, citou inclusive que isso acontece já com outros deputados que devem ser candidatos a prefeito pelo Brasil, né, como a Maria do Rosário em Porto Alegre, também o Boulos na capital paulista. Ribeirão Preto também tem, enfim, outras cidades também têm deputados federais que saem lá da Câmara dos Deputados para vir disputar as eleições. Agora sim, curioso que esse anúncio tenha acontecido já logo na sequência de Lula, né? O que me leva a crer o seguinte, viu, Sandra? Uma das hipóteses mais plausíveis é que talvez o próprio PT tenha feito algum tipo de pressão, e considerando que o Rui Falcão vai estar mais próximo da campanha de Boulos, a fim de tentar alavancar ou até mesmo dar palanque político para Pedro Tourinho, né, no caso de Campinas, alçá-lo a essa condição de deputado provisório, porque na verdade ficaria numa condição de deputado provisório, salvo depois dos resultados eleitorais, se tiver algum tipo de arranjo que a gente ainda desconhece, né? Então, por exemplo, o Rui Falcão indo para algum tipo de secretaria, auxiliando diretamente na prefeitura, né, ou algo nesse sentido, caso Boulos venha a vencer. Mas acho que esse movimento é um movimento que é para dar mais protagonismo político e de alguma forma já na notícia positiva em cima do hoje ainda pré-candidato, né, Sandra? A ver como isso vai sustentar. Acredito que de fato a candidatura esteja na pista, salvo se tiver algum tipo de outra movimentação, e de algum modo Pedro Tourinho vai tentar aproveitar, né, ao assumir essa cadeira, para fim de dar visibilidade para temas que julgue temas importantes, posto que não vai poder fazer nenhum tipo de anúncio, alocar recurso para agora ou algo nesse sentido para a cidade de Campinas. Então é um movimento que é um movimento muito mais de destaque político mesmo, na minha visão, a fim de ganhar o noticiário, a fim de ganhar a projeção e mostrar que é uma liderança de algum modo em ascensão na leitura do Partido dos Trabalhadores. Ficaremos de olho com certeza, né, de como isso vai ser articulado, as estratégias também
utilizadas, porque é aquilo, né? De alguma forma pode também desfocar a função, né? Porque em algum momento vai ter que se dedicar mais à campanha e outro talvez também exercendo a própria função de deputado, né? Exato. Vai ter que se dividir entre as tarefas, mas aí eu acredito que é o seguinte, né, Sandra? Vai para Brasília, porque Brasília, naturalmente, nesse segundo semestre, vamos ser sinceros, em muitos dos dias já vai ficar mais esvaziado, né? A tendência é que a agenda ali seja votada entre quarta e quinta, né? Entre terça e quinta no máximo. Por quê? Porque você vai liberar, principalmente, esses políticos que estão voltando para o município, mesmo aqueles que não voltam para ser candidatos, mas são lideranças partidárias importantes, para poder circular, reforçar palanques, fazer reuniões e tudo mais. Então a tendência é que a agenda seja mais express, vamos dizer assim, né? Lá em Brasília, agora nesse segundo semestre. Então as coisas acontecendo entre terça e quinta e as pontas e final de semana livres para os políticos poderem fazer aí as suas atividades, né? Geralmente é assim que se faz no segundo semestre. De ano eleitoral, né, obviamente. E você falando de esvaziamento, tem agora o recesso, né? Inclusive aqui no Legislativo também. Aí já tem feriado semana que vem, já emenda tudo, né? Aí nem abre. Nem abre. Embora não oficial, mas é clima de campanha, né, Sandra? A verdade é essa. Bruno, obrigada pela participação de hoje. Um ótimo fim de semana para você e até segunda. Que agradeço, viu? Um abração para você, Felipe Pereira, os nossos queridos ouvintes aí, forte abraço, aproveite o final de semana, segundona estamos de volta. Até segunda. 10h50. CBN, a rádio que toca notícia.